O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nos encaminhando aí para o 4º domingo do Advento e depois festejaremos o Natal do Senhor. Estamos nesse tempo de preparação, nesse tempo onde a coroa do Advento é esse sinal para nós de que o nosso caminho é cada vez mais iluminado pela palavra, iluminado pela oração. Somos iluminados também pela partilha, pela caridade que nós realizamos nesse tempo forte, nesse tempo do Advento. Nós escutamos a profecia de Isaías que anunciou ao povo que não há um outro Deus. E ele bateu nessa tecla várias vezes aqui, se nós recordarmos aqui a leitura. Não há outro Deus. O povo de Deus, naquele tempo, estava retornando para Jerusalém. Estavam com a intenção de reconstruir Jerusalém, o templo, reconstruir a fé. Não é fácil, não é? Mexer com construção. Não é fácil reconstruir. Não é fácil realizar rapidamente, principalmente quando não tem dinheiro, né? Uma edificação. Não é fácil também reconstruir a fé. O povo de Deus estava sendo reconstruído na fé. E aí aparece então o profeta Isaías, que vem dar uma injeção de ânimo ali ao povo de Deus. Vamos lá, não percamos a fé. Quando Isaías diz, não há outro Deus, ele está dizendo, confiemos em Deus. Ele está dizendo, vamos esperar em Deus, vamos confiar cada vez mais no Senhor. É isso que Isaías quis dizer ao seu povo, é isso que nosso Senhor quer dizer também a nós. O que você tem reconstruído? É sua casa lá mesmo? O que você tem reconstruído é a sua fé? Tenha paciência, tenha calma. Escute a voz do profeta que te diz, eu sou o Senhor e não há outro. Confie em mim, espere em mim, continua a trabalhar, continue a me buscar. É o que o Senhor quer nos provocar, meus irmãos, neste momento e ainda nesses dias, nos preparando para o Natal do Senhor. O povo de Deus retornava para Jerusalém, estava para reconstruir a cidade, reconstruir a fé, e o profeta anuncia a esperança.
Quando olhamos, né, para a construção, está ali ainda devagar, está ali precisando ainda de investimento. A gente desanima ou não desanima? A gente desanima. Quando queremos reconstruir a nossa fé e muitas vezes a gente não consegue ver perspectiva, nós desanimamos, não é? Mas o profeta quer nos animar. O Senhor está com vocês. O Senhor está conosco. Não há outro Deus, além de Deus, nosso Senhor. Meus irmãos, vamos escutar a voz do profeta que aponta para as coisas do alto e não para os profetas, entre aspas, que só falam de desgraça, só anunciam desgraças. O verdadeiro profeta aponta para as coisas do alto. O verdadeiro profeta aponta para Cristo Jesus, para o Senhor, e dá esperança, e dá alegria, e dá força, e motiva verdadeiramente a fazer um caminho de santidade. Nós encontramos no Evangelho, e nesses dias já escutávamos, o nosso padrinho espiritual, João Batista, desse tempo do Advento, que também apontou para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. O homem de fé, um homem penitente, um verdadeiro profeta, que não apontou para si. Mas és tu o Messias? O que ele falou? Não sou eu. Eu nem sou digno de desatar a correia das suas sandálias. É ele é o Messias. Ele apontava para Jesus. Meus irmãos, os verdadeiros profetas não apontam para si, apontam para o Senhor, e nós encontramos o profeta João Batista, que aqui está com uma certa dúvida. Dizem alguns estudiosos que, na verdade, aqui não era João Batista propriamente que estava em dúvida, mas os seus discípulos. Por isso, ele mandou os seus discípulos irem até Jesus, até porque ele estava preso, não é? Estava encarcerado, porque Herodes mandou prendê-lo. Vão, perguntem a Jesus se é ele mesmo ou se nós devemos esperar a um outro. Mas para dizer assim, João Batista teve dúvidas, os seus discípulos tiveram dúvidas? Sim. Para dizer para cada um de nós, embora nós sejamos pessoas de fé, embora nós estejamos no caminho do Senhor, nós não estamos isentos de ter dúvidas, de termos dúvidas. Nós passamos ou não passamos por crises, meus irmãos? Passamos. Também João Batista, e naquele tempo, tanto ele quanto os seus esperavam um Messias glorioso, triunfalista. E como é que veio o Messias? Discreto, pobre, humilde. Por isso que ele levantou este questionamento: mas és tu mesmo ou devemos esperar a um outro? O que Jesus respondeu: vocês devem esperar um outro. Não, sou eu mesmo. Foi isso que Jesus respondeu? Não. Jesus não respondeu apenas com as suas palavras, mas respondeu com a sua vida. Começou a curar os enfermos. Começou a expulsar os demônios. Porque a expulsão dos demônios, as curas, eram sinais, são sinais da presença de Deus. Então os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista, melhor dizendo, puderam contemplar através das curas, através dos milagres, realmente ele é o Messias. Realmente ele é o esperado. Nós não devemos esperar um outro. Nós devemos acolhê-lo. Meus irmãos, e o interessante, o bonito aqui, é que diante da dúvida de João Batista, diante da dúvida dos seus discípulos, o que eles fizeram? Ficaram com fofoca entre eles, foram buscar outras ideias, outras ideologias? Não. Eles foram à fonte.
Eles foram a Jesus. Você tem tido crises? Você tem tido dificuldades na sua caminhada espiritual? Vá até Jesus. Vá até Jesus. Vá até a Escritura. Vá até a igreja. O que a igreja me ensina? O que Jesus me ensina? Aqueles discípulos foram até o Senhor e puderam então sanar as dúvidas que eles tinham. Meus irmãos, é esse o caminho que nós devemos percorrer. Não estamos isentos de passar por dificuldades, por passar por dúvidas na nossa fé, mas devemos ir à fonte, devemos ir até nosso Senhor. Que nesse tempo ainda de preparação que nós estamos vivendo, nós nos preparemos ainda mais na oração, nos preparemos ainda mais indo até as Escrituras, nos preparemos ainda mais fazendo uma boa revisão de vida, buscando a confissão sacramental. Que nesse tempo ainda de preparação, olhemos qual é o bem que ainda nós podemos fazer, que ainda nós não fizemos. Acolher bem Jesus nesse Natal é fazer esse caminho de conversão, de preparação, esse caminho de fazer o bem, de anunciar o reino, de ir até Ele sempre. Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho. Abramos o nosso coração. Abramos o nosso coração à palavra de Deus, a nosso Senhor, e que nós consigamos ter essa sensibilidade de perceber, o Cristo está aqui. Está sendo anunciado. O Cristo está aqui e o milagre acontece em cada Santa Missa. Jesus está aqui presente, declarando o seu amor por nós, morrendo mais uma vez por nós, nos salvando através de cada Eucaristia. Obrigado, Senhor. Eu quero me abrir. Nós queremos nos abrir à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.